Uma camponesa avistou o Papa Francisco descendo do céu, desencadeando eventos inexplicáveis em sua vila siciliana. Durante a pior seca em décadas, oliveiras florescem milagrosamente e fontes secas voltam a jorrar. Entre ceticismo e devoção, sua vida é transformada enquanto enfrenta o julgamento da comunidade e autoridades religiosas. Uma história de fé, dúvida e redenção que questiona os limites entre milagre e natureza. Prepare-se para uma jornada espiritual que tocará seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. O sol castigava impiedosamente os campos ressequidos de San Lorenzo, pequena vila siciliana onde as oliveiras centenárias, outrora verdejantes e fartas, agora se curvavam ressecadas sob o céu implacavelmente azul. Maria Rosaria Conti, com seus 28 anos vividos entre a poeira e a fé daquelas terras, estava de joelhos entre as árvores, seus dedos calejados colhendo os poucos frutos que haviam resistido à pior seca em meio século. Seu lenço vermelho, herança da avó, protegia a cabeça enquanto murmurava orações aprendidas no colo materno, como fizera em cada dia dos últimos 6 meses sem chuva. Foi naquele momento de devoção silenciosa que o extraordinário rompeu a rotina de Maria Rosaria. O céu, antes de um azul doloroso, abriu-se em um redemoinho de nuvens douradas. E ali, descendo em um raio de luz tão brilhante que fez seus olhos arderem, estava ele, o Papa Francisco, não como o homem idoso das televisões da praça, mas como uma presença radiante, as mãos estendidas em bênção sobre os campos, moribundos. O tempo congelou naquele instante. As cigarras silenciaram seu canto incessante. O vento que há semanas não visitava San Lorenzo soprou suavemente, trazendo um perfume de incenso e flores que não cresciam naquela região. E então, tão repentinamente quanto aparecera, a visão dissipou-se, deixando Maria Rosaria prostrada entre as oliveiras, o coração martelando no peito como os sinos da igreja no domingo. "Santo Pai", sussurrou ela, lágrimas misturando-se, ao suor em seu rosto encardido pelo trabalho. "Por que a mim? O que significa? E você que já viu o inexplicável dançar diante de seus olhos, apenas para desaparecer, deixando a dúvida sobre a realidade do que testemunhou, talvez compreenda o tormento que se abateu sobre o coração da jovem camponesa. Voltar para casa naquele entardecer foi como atravessar um sonho. As mesmas ruas de pedra, o mesmo cheiro de pão da padaria do velho Salvatore, as mesmas crianças correndo na praça. Tudo igual, quando na verdade o mundo inteiro havia mudado. Maria Rosaria carregava agora um segredo pesado demais para seus ombros habituados a fardos físicos, não espirituais. A quem contar? Quem acreditaria? Na pequena casa de pedra que dividia com os pais idosos, Maria Rosaria serviu a sopa magra de vegetais murchos, o melhor que a terra ressequida podia oferecer, enquanto o pai, Antônio, resmungava sobre os campos perdidos e a mãe, Lucia, acendia uma vela para Santa Clara, pedindo o milagre da chuva. Papa Francisco apareceu para mim hoje, entre as oliveiras velhas. As palavras escaparam, quase sem querer, caindo no silêncio da cozinha como pedras em poço seco. Os talheres de Lucia congelaram no ar. Antônio engasgou com o pão duro. "O calor afetou sua cabeça, filha", disse o pai finalmente, olhos baixos para o prato. "Beba mais água amanhã." "Não, pai. Eu ouvi descer do céu em um raio de luz tão real quanto estou vendo vocês." "Misericórdia." "Antônio, ela está delirando." Lucia fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas. "Amanhã mesmo você verá o Padre Gabriele." Mas Maria Rosária sabia, com aquela certeza que as mulheres do campo carregam, uma sabedoria que vem da terra e do céu, que não estava delirando. Naquela noite, deitada em sua cama estreita sob o crucifixo de madeira, ela enfrentou seu primeiro e talvez mais profundo dilema. Seria digna de tal visão? Por que ela, simples camponesa, quando na igreja havia senhoras de fé inabalável,
que passavam horas de joelhos no mármore frio. A noite passou em vigília inquieta, e quando a primeira luz da manhã filtrou-se pela janela pequena, Maria Rosaria havia chegado a uma decisão. Contaria apenas ao padre Gabriele. Ele saberia o que fazer. O pároco de São Lourenço era um homem, baixo e roliço, com uma calvície que refletia a luz das velas do altar e olhos pequenos que pareciam sempre calcular algo. Quando Maria Rosaria terminou seu relato, na penumbra do confessionário que cheirava a madeira velha e pecados antigos, o silêncio que se seguiu foi mais pesado que toda a colheita perdida da Sicília. "Minha filha", começou ele finalmente, a voz controlada como quem teme assustar um animal selvagem. "Você sabe quantas pessoas já vieram até mim com visões e sonhos desde que esta seca começou? A mente humana, em seu desespero por respostas, pode nos pregar peças. Não foi uma peça, padre. Eu ouvi. Senti seu perfume. O vento mudou." Maria Rosaria. O tom agora era mais firme, como quando pregava contra os perigos do carnaval. "Você é uma boa católica. Sempre foi. Mas pense no que está dizendo. O Santo Padre, descendo dos céus como um anjo." Ela completou, sem recuar. "Isso são assuntos sérios. A igreja tem protocolos para alegações de aparições. Investigações rigorosas. Você quer trazer esse escrutínio para São Lourenço? Para sua família?" Aquela pergunta carregada de advertência velada plantou a primeira semente de dúvida. Não sobre o que vira, disso ela tinha certeza absoluta, mas sobre a sabedoria de compartilhar. Saindo da igreja, sob o olhar reprovador do santo de pedra no nicho, Maria Rosaria sentiu o peso do segredo dobrando seus ombros, já curvados pelo trabalho da lavoura. Mas em um vilarejo pequeno como São Lourenço, onde as paredes têm ouvidos e os ventos carregam sussurros, os segredos raramente permanecem enterrados por muito tempo. Na manhã seguinte, quando Maria Rosaria foi ao mercado comprar o pão, sentiu os olhares que a seguiam. Escutou os murmúrios que cessavam a sua aproximação. "É verdade que você viu o Papa?" perguntou diretamente Sofia, a jovem que vendia queijos e sempre soubera de tudo antes de todos. Seus olhos brilhavam com a mesma curiosidade faminta que Maria Rosaria via nas missas, quando o padre falava de milagres antigos. "Quem lhe disse?" "Isso. Todo mundo está falando. Dizem que você ouviu descer do céu nas oliveiras velhas e que agora as árvores estão diferentes." "Diferentes? Como assim?" O coração de Maria Rosaria acelerou. "Vá ver você mesma." Sofia deu de ombros, mas seus olhos traíam excitação. Deixando a cesta de compras pela metade, Maria Rosaria correu para o olival. Mesmo à distância, percebeu que algo estava diferente. O ar parecia mais leve, carregando um frescor há muito ausente. E as árvores... as árvores... As velhas oliveiras que circundavam o local exato onde ela havia se ajoelhado agora exibiam um verde vibrante. E, poderia ser possível, botões de flores desabrochavam entre as folhas, algo impensável naquela época do ano. Ainda mais, em plena seca. Maria Rosaria caiu de joelhos, desta vez não pela exaustão ou pela devoção, mas pelo assombro. Tocou uma flor delicada, sentiu sua textura impossível sob os dedos calejados. Não era um delírio causado pelo sol. Era real, tão real quanto a visão do dia anterior. "Santo milagre", murmurou uma voz atrás dela. Virando-se, Maria Rosaria viu Giuseppe, o mais antigo dos agricultores, cujo rosto enrugado como casca de árvore havia testemunhado mais secas e tempestades que qualquer outro em São Lourenço. Seus olhos lacrimejantes fitavam as árvores com espanto reverente. 50 anos cultivando esta terra. Sua voz tremulava. E nunca, nem nos melhores anos de chuva, vi oliveiras florindo fora de estação. Até o anoitecer, uma pequena multidão havia se formado no olival. Os sussurros corriam como um riacho recém-nascido. Milagre. A camponesa viu o Papa, a mensagem, flores na seca,
Não foram todos que acreditaram, é claro. Em toda a vila dividida por um milagre, há aqueles que veem a mão de Deus e aqueles que procuram truques de luz e auto-engano. Vitório, o proprietário, do bar que servia mais vinho que água mesmo em tempos de escassez, não escondia seu ceticismo. Conveniente, não? Dizia ele aos homens reunidos em torno das mesas de madeira manchadas. A filha do velho Antônio, cuja terra está mais seca, que as outras de repente têm uma visão e, olha só, suas oliveiras florescem. Você não conhece Maria Rosaria, defendeu Marco, o jovem professor que havia retornado à vila após estudar em Palermo. Ela é a última pessoa a inventar histórias para chamar atenção. Todos mudam quando a fome aperta, Vitório. Deu de ombros. Além disso, já viram o movimento que está começando? Os turistas virão em seguida. E quem lucra com turistas? O veneno da suspeita, uma vez derramado, contamina até os corações mais puros. Nos dias que se seguiram, enquanto as notícias do olival miraculoso se espalhavam para além das fronteiras de São Lourenço, Maria Rosaria sentiu uma dor que nenhum trabalho físico jamais lhe causara. O olhar desconfiado de vizinhos que conhecia, desde sempre, a solidão de quem carrega uma verdade que poucos aceitam. Enquanto isso, as oliveiras continuavam a florescer, agora carregadas de pequenos frutos que cresciam em ritmo impossível. E não eram apenas as árvores. A vegetação, ao redor do local da aparição, parecia revitalizada, como se um oásis estivesse se formando em meio ao deserto da seca. Pessoas das aldeias vizinhas começaram a chegar, primeiro aos poucos, depois em grupos organizados, trazendo garrafas para recolher a água de uma pequena fonte que, inexplicavelmente, havia começado a brotar próximo ao local sagrado. É água abençoada, diziam alguns, bebendo-a avidamente. É apenas um lençol freático que emergiu por coincidência, retrucavam outros. As autoridades da igreja não podiam mais ignorar os acontecimentos. 3 semanas após a visão de Maria Rosaria, um enviado do bispado de Palermo chegou a São Lourenço. Monsenhor Ferrante era um homem alto e magro, com óculos pequenos e expressão permanentemente cética, como convém a quem tem por ofício desmascarar falsas aparições. A igreja tem muita experiência com alegações sobrenaturais, explicou ele ao padre Gabriele, enquanto observavam os peregrinos de longe. A maioria, infelizmente, não passa de alucinações, sugestão em massa ou fraudes deliberadas. A maneira como pronunciou fraudes deliberadas fez o sangue do pároco gelar. Que desgraça seria para São Lourenço se a visão de Maria Rosaria fosse desmascarada como um engodo. O turismo religioso que florescia seria apenas temporário, mas a vergonha permaneceria por gerações. O interrogatório ao qual Maria Rosaria foi submetida ocorreu na sacristia da igreja, uma sala pequena, com móveis de madeira escura, onde o cheiro de séculos de incenso impregnava até as pedras das paredes. Por 3 horas, Monsenhor Ferrante fez as mesmas perguntas de diferentes formas, procurando contradições, testando sua fé e conhecimento da doutrina. E o Santo Padre disse alguma coisa? Perguntou pela 3ª vez. Não com palavras, Monsenhor. Foi mais uma sensação, um conhecimento que entrou em mim sem passar pelos ouvidos. E qual foi essa mensagem sem palavras? Maria Rosaria hesitou. Esta era a parte mais difícil de explicar, a que mais a deixava vulnerável à descrença. Que tempos difíceis viriam, que devíamos nos preparar, não com medo, mas com esperança. Que a união salvaria não apenas São Lourenço, mas serviria como exemplo. Bastante conveniente, murmurou o Monsenhor, fazendo anotações. E antes desta visão, você já tinha algum interesse especial pelo Santo Padre? Acompanhava seus discursos, talvez? Como todos aqui, Monsenhor. Nas missas, o padre Gabriele frequentemente nos fala sobre as palavras do Papa. E você tem o hábito de desenhar ou escrever sobre suas experiências espirituais? A pergunta pegou Maria Rosaria de surpresa.
Como ele sabia do caderno? Ninguém sabia do caderno, exceto... Minha mãe mostrou-lhe meus desenhos. Não era uma pergunta. Sua mãe está preocupada com você. Os desenhos datam de 3 meses antes da suposta aparição. Explique isso. A revelação foi como uma facada. Seu caderno secreto, onde desde jovem registrava sonhos e impressões em traços simples, havia sido vasculhado, julgado e agora usado contra ela. E pela própria mãe. São apenas sonhos, Monsenhor. Desde criança tenho sonhos vívidos, às vezes com santos, às vezes com anjos. Minha avó dizia que era um dom. Um dom. Ou uma imaginação fértil que agora confunde realidade com fantasia. Quando finalmente foi liberada, Maria Rosaria sentia-se esvaziada, como as antigas ânforas quebradas que às vezes encontravam enterradas nos campos ao arar. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com aquele rosa dourado que só às tardes, sicilianas conhecem. Um pequeno grupo de pessoas esperava à distância. Alguns curiosos, outros peregrinos, e entre eles seus pais. O rosto de sua mãe estava marcado pelas lágrimas, mas foram os olhos de seu pai que a atingiram como uma pedrada. Havia algo ali. Vergonha. Medo. Que nunca vira antes. Filha, chamou ele, a voz baixa demais para o homem forte que sempre fora. Precisamos conversar. Naquela noite, na mesma mesa onde haviam compartilhado milhares de refeições simples, Antônio Conte contou sua história. Uma que havia guardado por décadas, enterrada sob camadas de silêncio tão densas quanto a terra que cultivava. Eu também tive uma visão, há 40 anos. Revelou ele, as palavras saindo hesitantes como quem desaprende a falar. Durante outra seca quase tão terrível quanto esta, vi Nossa Senhora entre os trigais, pedindo que escavássemos um poço em um local específico. Contei ao pároco da época. Ele riu. Contei aos meus amigos. Riram mais ainda. Por semanas insisti, até que começaram a me chamar de Antônio, o lunático. Maria Rosaria mal respirava, absorvendo cada palavra como terra sedenta absorve as primeiras gotas de chuva. Envergonhado, parei de ir à igreja. Parei de falar sobre isso. Eventualmente convenci a mim mesmo que fora apenas um sonho, um delírio, causado pelo calor. Casei-me com sua mãe, você nasceu, a vida seguiu. Antônio fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias distantes. E então, 5 anos depois, o município decidiu cavar um poço artesiano para a irrigação. Sabe onde encontraram água? Exatamente no local que Nossa Senhora havia me mostrado. Oh, Pai! As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria Rosaria. Nunca me perdoei por minha covardia, por não ter defendido o que sabia ser verdade. E agora, quando minha própria filha passa pelo mesmo, entreguei seu caderno ao Monsenhor, pensando protegê-la da vergonha que senti. Fiz exatamente o oposto do que deveria. Aquela confissão, arrancada das profundezas de um coração há muito silenciado, foi o primeiro milagre verdadeiro que Maria Rosaria testemunhou. Maior que oliveiras florescendo fora de estação. Mais significativo que fontes brotando em terra seca. Era o milagre do perdão e da verdade. Da fragilidade compartilhada que une mais fortemente que a perfeição jamais poderia. 3 dias depois, Maria Rosaria ajoelhou-se novamente no olival, agora transformado por pequenas tendas de peregrinos e fitas coloridas amarradas nos galhos. Votos e pedidos deixados pelos visitantes. O Monsenhor havia partido para Palermo, levando consigo um relatório detalhado e o caderno de desenhos, prometendo uma resposta oficial em breve. A vida, em São Lourenço, no entanto, já não esperava por aprovações eclesiásticas. Uma transformação silenciosa ocorria, tão sutil quanto o amadurecimento dos frutos nas árvores revitalizadas. Comerciantes que antes disputavam os mesmos clientes escassos, agora se organizavam para atender os visitantes. Antigos rivais trabalhavam, lado a lado, restaurando casas abandonadas para hospedagem, recuperando tradições artesanais esquecidas por gerações.
A fonte que brotara inexplicavelmente não era mais apenas um ponto de coleta de água milagrosa, mas o centro de um sistema de irrigação comunitário que, inspirado em técnicas ancestrais romanas documentadas nos arquivos da igreja, agora se estendia para além do olival. Foi durante a tradicional celebração da colheita, quando a vila inteira se reunia para oferecer os primeiros frutos em gratidão, que Maria Rosaria teve sua segunda visão. Desta vez, não estava sozinha. Centenas de pessoas presenciaram quando, de joelhos diante do altar improvisado sob as oliveiras, ela de repente ergueu os olhos para o céu, o rosto iluminado como se refletisse uma luz invisível aos demais. "Unidos, resistiremos", sussurrou. Ela, a voz estranhamente alterada. Não apenas a seca da terra, mas a seca dos corações. Preparem-se para tempos de provação. Não com medo, mas com esperança. O que plantarem hoje, gerações colherão amanhã. E então, como um sinal, que mesmo os mais céticos não poderiam ignorar, as primeiras gotas de chuva em 6 meses caíram sobre a congregação atônita. Não uma tempestade violenta, mas uma garoa gentil que beijava a terra com a delicadeza de uma mãe, tocando o rosto do filho, há muito ausente. As pessoas caíram de joelhos, rostos erguidos para receber aquela bênção líquida, risos e lágrimas misturando-se à chuva. O padre Gabriele, que até então mantivera uma prudente distância das alegações miraculosas, agora chorava abertamente, as mãos trêmulas, erguidas em louvor. "Milagre!", gritavam alguns. "Uma coincidência meteorológica", insistiam outros. E você que já sentiu o toque da chuva após longa estiagem, sabe que, independentemente da explicação, há algo de sagrado nesse momento, um renascimento que transcende nomenclaturas científicas ou religiosas. As semanas seguintes trouxeram tanto validações quanto novos desafios a Maria Rosaria. Um grupo de geólogos enviados pela Universidade de Palermo confirmou que um raro movimento tectônico havia criado fissuras no subsolo, permitindo que águas termais subterrâneas, antes bloqueadas, alcançassem a superfície próximo ao local da aparição. Um fenômeno natural perfeitamente explicável, concluíram eles, sem notar a ironia de que sua explicação científica em nada diminuía o aspecto miraculoso para aqueles que viam Deus trabalhando através das próprias leis naturais que ele estabelecera. Ao mesmo tempo, Maria Rosaria começou a notar estranhas manchas em suas mãos, marcas avermelhadas que formavam um padrão vagamente cruciforme. O médico da vila diagnosticou uma alergia rara às resinas das oliveiras, exacerbada pelo contato constante durante a colheita. Mas para os fiéis, eram estigmas sagrados, sinais físicos da eleição divina. Esta dualidade de explicações, o miraculoso coexistindo com o mundano, o divino entrelaçado ao natural, refletia o conflito dentro da própria Maria Rosaria. Seria ela realmente uma mensageira escolhida, ou apenas uma camponesa comum que testemunhara um conjunto extraordinário de coincidências? A resposta começou a se delinear quando Diana, uma criança de 5 anos de uma vila vizinha, foi trazida até ela. A menina sofria de febre persistente que nenhum médico conseguira explicar. Desesperada, a mãe trouxera a filha para beber da fonte milagrosa e receber a bênção da Santa Camponesa, como agora alguns chamavam Maria Rosaria. "Não sou santa", protestou ela, desconfortável com a veneração. "Sou apenas uma mulher que viu algo extraordinário." Mesmo assim, conduziu a criança febril até a fonte. Enquanto observava a menina beber sofregamente a água fresca, Maria Rosaria sentiu um impulso inexplicável. Mergulhou as mãos, aquelas mesmas mãos marcadas que tanto desconcertavam médicos e fiéis, na água cristalina, e então tocou suavemente a testa ardente da criança. A transformação foi imediata. O rubor febril dissipou-se como névoa sob o sol. Os olhos turvos clarearam e um sorriso iluminou o rosto antes contraído de dor. A mãe caiu de joelhos, abraçando a filha e chorando em uma mistura de alívio e assombro. A notícia da cura milagrosa
espalhou-se como fogo em palha seca, atraindo a atenção de jornalistas nacionais que invadiram São Lourenço com câmeras e gravadores, ansiosos por capturar o fenômeno para suas audiências sedentas por maravilhas em um mundo cada vez mais desencantado. Foi assim que o passado de Maria Rosaria veio à tona, não como escândalo, mas como peça que completava o quebra-cabeça de sua extraordinária jornada. Os jornalistas descobriram que, antes de se dedicar integralmente à vida no campo, ela havia sido uma estudante brilhante, com potencial para uma carreira acadêmica. Abandonara tudo após um terremoto devastador que atingira a região, escolhendo permanecer para ajudar na reconstrução, quando muitos de sua geração partiram em busca de oportunidades nas grandes cidades. Sempre soube que meu lugar era aqui, explicou ela simplesmente quando questionada sobre a escolha, mesmo sem saber o porquê. A crescente atenção trouxe também novas descobertas científicas. Uma equipe de pesquisadores, analisando amostras do solo ao redor da fonte, identificou propriedades medicinais raras nas argilas locais, compostos que, diluídos na água, poderiam de fato explicar algumas das curas reportadas pelos peregrinos. Esta revelação provocou a maior crise de fé de Maria Rosaria. Numa tarde de particular tormento, ela buscou refúgio na antiga caverna dos eremitas locais, um local sagrado encravado nas colinas acima de São Lourenço, onde por séculos homens e mulheres haviam se retirado para a contemplação e oração. "O que sou eu, Senhor?", perguntou ela às paredes de pedra que haviam testemunhado tantas outras crises espirituais ao longo dos séculos. Uma mensageira ou um instrumento cego do acaso? Estou trazendo esperança verdadeira ou propagando ilusões? Por 7 dias e 7 noites, Maria Rosaria permaneceu na caverna, vivendo uma provação semelhante à de Jesus no deserto. Bebeu apenas a água que gotejava das rochas e alimentou-se dos frutos silvestres que cresciam na entrada. O tempo, naquele lugar suspenso entre o céu e a terra, parecia seguir outra lógica, esticando-se e contraindo-se como o pão sob as mãos experientes de um padeiro. Na 7ª noite, explorando as profundezas da caverna iluminada apenas por uma vela quase consumida, Maria Rosaria fez uma descoberta extraordinária. Em uma fenda estreita na rocha, encontrou um pacote envolvido em couros antigos e protegido por cera de abelha. Dentro, documentos amarelados pelo tempo revelavam uma história que fez seu coração disparar. Exatamente um século antes, outra jovem de São Lourenço, Agnese Corvino, havia relatado uma visão similar no mesmo olival. A diferença crucial: Agnese fora silenciada pelas autoridades, seus relatos arquivados e eventualmente esquecidos, sua mensagem de renovação e preparação para tempos difíceis enterrada junto com ela, em uma sepultura sem nome. "Não foi coincidência", murmurou Maria Rosaria, peças se encaixando em seu espírito como um mosaico divino. Foi continuidade, uma mensagem que precisava ser entregue, mesmo com 100 anos de atraso. Quando retornou à vila após seu retiro, encontrou São Lourenço transformada, mas não da maneira que esperava. O pequeno povoado agora fervilhava de atividade comercial. Barracas vendiam água milagrosa engarrafada, imagens suas impressas em camisetas e medalhas, e até mesmo terra sagrada do olival em pequenos saquinhos com preços exorbitantes. Um ônibus de turismo estacionado na praça descarregava visitantes com câmeras e carteiras abertas. A comercialização de sua visão atingiu Maria Rosaria como um tapa. Este não era o propósito da mensagem que recebera, que Agnese recebera antes dela. A revelação não fora concedida para criar uma nova fonte de renda, mas para despertar algo mais profundo. A capacidade adormecida de uma comunidade ressuscitar tradições ancestrais de cooperação e sustentabilidade que permitiriam sua sobrevivência em tempos cada vez mais desafiadores. Durante a missa dominical, enquanto o padre Gabriele pregava sobre os mistérios da fé, Maria Rosaria sentiu aquela mesma certeza interior que a acompanhara desde a primeira visão. Levantou-se de seu banco, caminhou até o altar e, num gesto que chocou a congregação, pediu para falar. "O que vimos aqui não foi sobre mim.
declarou ela, a voz firme ressoando nas antigas paredes de pedra. Não se trata de água milagrosa engarrafada ou terra sagrada vendida a turistas. A mensagem sempre foi sobre nós, como comunidade, redescobrindo o que nossos ancestrais sempre souberam, que unidos podemos enfrentar qualquer adversidade, que o conhecimento preservado por gerações em nossos arquivos empoeirados e nas memórias dos nossos idosos é mais valioso que todo o dinheiro que os turistas possam trazer. A igreja silenciou-se. Alguns comerciantes recém-prósperos remexiam-se, desconfortavelmente nos bancos. Encontrei na caverna dos eremitas documentos que provam que não fui a primeira a receber esta mensagem. Há um século, outra mulher teve a mesma visão, no mesmo lugar. Foi silenciada. Se permitirmos que o lucro fácil e a exploração comercial dominem nossa resposta agora, estaremos silenciando esta mensagem novamente, talvez pela última vez. Suas palavras caíram como pedras em águas paradas, criando ondas que se expandiram muito além daquela pequena igreja. Nos meses seguintes, enquanto as oliveiras continuavam a florescer inexplicavelmente fora de época e as fontes a jorrar, a comunidade de São Lourenço transformou-se de maneiras que nenhum cientista ou teólogo poderia medir facilmente. O antigo sistema de irrigação romano, redescoberto nos documentos preservados na igreja, foi ampliado. Práticas agrícolas sustentáveis, abandonadas em favor de métodos modernos que haviam mostrado sua fragilidade durante a seca, foram retomadas. Histórias e conhecimentos dos anciãos, antes considerados superstições ultrapassadas, agora eram registrados e estudados com nova reverência. O momento mais extraordinário ocorreu durante o festival religioso tradicional que marcava o aniversário da primeira visão. Enquanto Maria Rosaria liderava as orações junto ao olival, agora transformado em um jardim exuberante, apesar da seca que ainda assolava regiões vizinhas, um fenômeno atmosférico raro deixou todos sem fôlego. Um halo solar triplicado iluminou a procissão, projetando um brilho dourado sobre os fiéis reunidos. Meteorologistas explicaram o fenômeno como refração luminosa em cristais de gelo atmosféricos. Um evento raro, mas completamente natural. Para os habitantes de São Lourenço, porém, era mais uma confirmação de que sua jornada coletiva estava sendo observada e abençoada. E então, exatamente um ano após a primeira visão, ocorreu o inesperado. Durante a celebração de ação, de graças pela colheita abundante, um milagre em si mesma considerando as condições climáticas que persistiam em toda a região, um burburinho correu pela multidão reunida no olival. Carros oficiais aproximavam-se pela estrada poeirenta. "É ele!" gritou alguém. "O próprio Papa Francisco." E realmente era. Numa visita não anunciada durante sua passagem pela Sicília, o Santo Padre viera pessoalmente a São Lourenço. Seu carro parou junto ao olival, e ele caminhou lentamente entre as árvores carregadas de frutos, detendo-se ocasionalmente para tocar os troncos nodosos com expressão contemplativa. A multidão abriu caminho em silêncio reverente quando ele aproximou-se de Maria Rosaria. Seus olhos se encontraram, os dele sábios e gentis, os dela marejados de emoção. Ele tomou suas mãos marcadas nas suas, examinando com curiosidade as manchas avermelhadas que tanto tinham sido discutidas. Monsenhor Ferrante me falou de você", disse ele simplesmente. "E do que aconteceu aqui?" Maria Rosaria não conseguia falar, o coração batendo como um tambor em seu peito. "Não vim confirmar nem negar o caráter miraculoso dos eventos", continuou o Papa, em voz baixa que apenas ela e os mais próximos podiam ouvir. "Isso cabe a processos da Igreja que levam tempo e discernimento. Vim reconhecer como a fé pode transformar uma comunidade. Vi da estrada os sistemas de irrigação que vocês construíram juntos, baseados em conhecimentos antigos. Vi casas sendo restauradas por mãos coletivas. Vi um povo que poderia ter se tornado vítima da própria desgraça, transformando-se em exemplo de renovação e esperança." Virando-se para a multidão,
O Papa Francisco falou então com voz mais alta: "O maior milagre não está nas árvores que florescem fora de estação, nem na água que brota de pedras secas. O maior milagre está no coração humano que se abre para o outro, na mão que se estende para ajudar, na sabedoria antiga que se renova para enfrentar desafios modernos. Este é o verdadeiro milagre que vejo hoje em São Lourenço." As palavras do Papa, nem confirmando nem negando a visão de Maria Rosaria, mas validando seus frutos mais profundos, trouxeram-lhe finalmente a paz que buscava. Não importava mais se o que vira fora uma manifestação sobrenatural ou um fenômeno que a ciência um dia explicaria completamente. O que importava eram as sementes plantadas, o renascimento de uma comunidade que aprendera a olhar simultaneamente para seu passado ancestral e para um futuro incerto com a mesma coragem e esperança. Nas semanas que se seguiram à visita papal, Maria Rosaria estabeleceu uma fundação dedicada a preservar as tradições agrícolas ancestrais e os conhecimentos de sustentabilidade que haviam permitido à comunidade de São Lourenço prosperar por séculos antes das modernas técnicas de cultivo. Com o apoio de universidades e organizações ambientais, a pequena vila siciliana começou a receber um novo tipo de visitante. Não peregrinos em busca de milagres, mas estudiosos e agricultores interessados em redescobrir práticas sustentáveis para enfrentar um mundo em mudança. As manchas em suas mãos eventualmente desapareceram, assim como os debates sobre sua origem divina ou alérgica. As oliveiras continuaram a florescer, embora de maneira menos espetacular que no primeiro ano. A fonte continuou a jorrar, alimentando não apenas o sistema de irrigação comunitário, mas também servindo como lembrete constante de que às vezes o extraordinário emerge em tempos de maior necessidade. E Maria Rosaria, a camponesa que uma vez duvidara de seu próprio valor para receber uma mensagem divina, agora caminhava com a serena confiança de quem encontrou seu propósito. Não como visionária ou santa, papéis que sempre rejeitou, mas como guardiã de uma sabedoria antiga e ponte entre tradições esquecidas e necessidades futuras. Em noites claras, quando o céu siciliano se enchia de estrelas tão brilhantes que pareciam ao alcance da mão, ela ainda visitava o olival, sentava-se sob as árvores centenárias, suas raízes agora nutridas por água abundante, e contemplava a jornada extraordinária que transformara não apenas sua vida, mas toda uma comunidade. O milagre nunca foi a visão, dizia ela aos jovens, que vinham escutar suas histórias. O milagre foi o despertar, o reconhecimento de que carregamos em nossas mãos, em nossas memórias compartilhadas, em nossos antigos livros empoeirados, as sementes para nossa própria salvação. E você que acompanhou esta história até aqui, talvez se pergunte se Maria Rosaria realmente viu o Papa Francisco descer dos céus naquela tarde escaldante, ou se foi apenas um fenômeno óptico criado pelo sol inclemente sobre uma mente exausta pela preocupação. Talvez se questione se as oliveiras floresceram por intervenção divina ou por algum raro alinhamento de condições ambientais ainda não completamente compreendido pela ciência. Mas essas perguntas, embora naturais, talvez não sejam as mais importantes. O que realmente importa, o verdadeiro coração desta história, é a transformação que se seguiu, o despertar de uma comunidade para suas próprias capacidades adormecidas, a redescoberta de sabedorias ancestrais quando mais necessárias, a união de pessoas comuns criando algo extraordinário a partir do desespero. Porque no final, os maiores milagres não são aqueles que desafiam as leis da natureza, mas os que desafiam os limites do coração humano, expandindo nossa capacidade de amor, esperança e renovação, exatamente quando parecem mais impossíveis. E esses milagres, talvez os únicos que realmente importam, estão ao alcance de todos nós, mesmo sem visões celestiais ou intervenções divinas, aguardando apenas nosso próprio despertar.